Meu nome é Gabriela Romeu, sou jornalista, especializada em infância. E, enfim, esse espaço aqui, fico bem feliz de participar, porque faz parte da minha formação também, como uma profissional que está ligada à infância, seja como jornalista, ou como documentarista, ou para quem escreve para criança. Esse painel que a gente vai ter agora, construção da narrativa e da linguagem do audiovisual para a infância, é um tema que eu acho que ele um pouco vai se entrelaçar com o que a gente, né, pôde acompanhar no painel anterior. E quando me vem esse nome, eu logo penso numa imagem que é de uma colombiana, uma pesquisadora colombiana chamada Yolanda Reis, que ela fala da casa imaginária. Na verdade, ela escreveu um livro chamado A Casa Imaginária. E ela fala que a casa imaginária é uma construção simbólica. Quer dizer, falando das narrativas, deixa eu voltar. Falando das narrativas, né, das narrativas que a gente ouve desde a infância, né, a Yolanda ela fala que essas narrativas tecem a nossa casa imaginária, né? Essa casa simbólica que vai sendo construída tijolinho a tijolinho. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Que histórias são essas, né, que compõem essa casa? E quando a gente fala de uma casa em construção e a gente fala de infância, parece que a gente congela numa ideia de que a infância é essa fase de transição, né, de construção, quando, na verdade, isso perpassa toda a vida. Então, essa casa a gente vai elaborando e alimentando, né? A gente vai alimentando essa casa ao longo da vida. Mas talvez na infância esteja essa base, né? Essa base sólida dessas histórias que a gente vê no cinema, que a gente vê na televisão, que a gente lê nos livros, que a gente ouve em casa. Então, todas essas narrativas. Então, esse painel ele trata de um tema vasto, né? Tão importante quanto vasto. E, para dar conta da gente falar um pouquinho dele, temos aqui 3 convidados especiais que eu vou apresentar e chamá-los aqui para a conversa. Então, o primeiro deles é o Arnaldo Galvão. Arnaldo é um dos mais importantes animadores brasileiros, né? Uma figura super importante, inclusive, no debate de políticas públicas do audiovisual. Ele começa a se dedicar à animação desde 1980, na década de 80, século passado. Trabalhou com Maurício de Souza em longas dos Trapalhões e da Turma da Mônica, programas do Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, enfim, entre várias outras produções, né? E é um dos fundadores da Associação Brasileira de Cinema e Animação. Então, eu queria convidar o Arnaldo para sentar com a gente. Uma segunda convidada é a Alice Gomes. Alice é roteirista e diretora, com experiência em curtas, séries de TV e documentários, trabalha com ficção e não ficção. Atuou na equipe de 4 séries infanto-juvenis, com destaque para Detetives do Prédio Azul e Os Valentins. Dirigiu e escreveu uma série documental e um curta ganhador de 25 prêmios nacionais e internacionais, que é o Lápis de Cor, que ela vai poder contar aqui um pouquinho hoje também. Alice. E o Luciano Vidigal, que é um artista múltiplo, né? O Luciano é ator, roteirista, diretor de teatro, TV e cinema. É do Nós do Morro, a gente estava conversando, ele falou que é das primeiras gerações, né? Do Nós do Morro. Ele roteirizou e dirigiu um dos episódios do longa 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, né? E longas documentários, os documentários Copa de Vidigal, Cidade de Deus, 10 anos depois, e um curta lindíssimo que a gente vai poder ver aqui, Lá do Alto. Queria convidar o Luciano. A gente vai fazer uma dinâmica parecida com a anterior, então cada convidado vai ter uns 20 minutos, 25 no máximo, para falar. E depois a gente abre para a conversa. Então, a gente começa com o Arnaldo.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou super fã do Festival Internacional de Cinema Infantil, então é com muita honra assim, que eu estou aqui. O meu xará, o Arnaldo Antunes, ele fala que criança não trabalha, que criança dá trabalho, né? Isso daí é um ponto de partida assim que eu acho bem bacana, assim, porque isso tem um custo da gente pegar a criança, tirar ela do trabalho e colocar ela para aprender alguma coisa, né? E isso é uma ideia assim que ela vem em construção, digamos assim, nos últimos 500 anos, né? É alguma coisa, um conceito que nasce ali com o Renascimento, né? O Renascimento foi uma época de grandes descobertas, assim, e o que a gente vê é que foi nessa fase assim, de lá para cá, que a gente começa a amadurecer esse conceito assim, da criança que vai para a escola, que é um ser que precisa aprender alguma coisa, né? Antes do Renascimento, a gente teve a Idade das Trevas, né? Que é assim, o Brasil é um país muito complexo, né? E o que a gente vê é que uma parte do Brasil ainda vive um pouco no que seria essa Idade das Trevas, assim. E o que a gente vê também é que alguns políticos gostariam de levar todo o Brasil para essa Idade das Trevas, né? Então, assim, eu acho que enquanto uma parte da sociedade tenta avançar, uma outra parte fica numa retaguarda querendo levar tudo para trás, assim. Mas assim, o que eu acho que vale a pena aqui nesse debate é da gente ver em que pé que a gente está, em que momento que a gente está, né? O que a gente hoje em dia a gente consegue ver e que a gente não conseguia ver no passado. De certa forma, tem a ver com a construção disso tudo. Durante essa idade fantástica, que foi o Renascimento, assim, de lá para cá, a gente teve uma invenção lá que foi muito importante, que foi a invenção da imprensa. Então, essa invenção da imprensa, assim, ela tem um papel fundamental, porque o conhecimento ele deixa de ser alguma coisa muito restrito a uma elite e o conhecimento começa a ser difundido a partir do momento que você tem acesso àquele novo signo. Então, você tem a imprensa e você começa a ver que aquilo ali é uma coisa que funciona, que aquilo ali está acessível para um número maior de pessoas, né? E aí, assim, eu gosto de pular dessa ideia assim de você ter o conhecimento difundido através da imprensa, e a gente dá um salto de 500 anos e a gente vai ali para a invenção da televisão, que foi ali no começo do século XX, e assim, apesar de só ter pego, na verdade, por volta depois da Segunda Guerra Mundial, mas a TV ela foi criada logo nesse começo. E quando ela nasce, a TV, desculpa, ela vem exatamente com isso, com a difusão ainda maior do conhecimento. Agora, esse conhecimento está extremamente mais popular, né? E, assim, durante esse desenvolvimento desses 500 anos, a nossa visão do que é a criança ela vai mudando, vai crescendo. Assim, a gente tira a criança, tira ela do trabalho, coloca ela dentro de uma sala de aula, né? E aí, assim, isso tem uma importância assim muito grande. Agora, o que a gente está sempre se perguntando também é como que a gente olhava para a criança em 1960, quando foi lançada a TV. Então, assim, eu trouxe um primeiro filme que eu gostaria de mostrar para vocês, que mostra um pouco disso. Eu acho que é um bom ponto de partida, assim.
difference, and only Winston has it. Up front where it counts. Here, ahead of your white filter. Winston packs rich tobaccos specially selected and specially processed for good flavor and filter smoke. Yeah, Barney, Winston tastes good, like cigarette choice. The Flintstones has been brought to you by Winston, America's fast-selling, fast-tasting filter cigarette. It tastes good like a cigarette should. Continuando aqui, a gente vê que a gente avançou um pouquinho, assim, né? A publicidade para criança ela foi banida da TV. Eu acho que não só para criança, para o adulto também, o adulto esportista que consumia cigarro, aquela coisa toda. Isso a gente deixa de ter isso, assim. Mas aí fica uma coisa que a gente começa a ver que tem a criança como um consumidor e a indústria do lado. Então, assim, quando a gente tira a criança do trabalho e coloca ela dentro da escola, isso tem um custo. E aí a gente começa a pensar quem é que paga essa conta, assim, porque qual que é o tamanho do investimento que precisa para você realmente educar uma pessoa, educar uma cidade, uma nação, assim, isso tem toda um trabalho maior, assim, né? O cinema de animação ele é muito ligado tanto para a indústria quanto ligado também para a venda de produtos ligados à criança. Então a gente tem assim o Mickey Mouse, ele foi criado em 1928. 5 anos depois já tinha um licenciamento, já tinha um relógio para vender o Mickey Mouse como licenciamento, né? Então assim é impossível meio separar o desenho animado da indústria e de como isso transforma a criança num consumidor em potencial, né? Eu peço licença aqui para fazer também uma introdução da minha própria timeline nessa coisa toda. Eu trabalho com animação desde 1980, né? E o primeiro lugar, ali em 1980, não existia essa produção para a TV. Então, eu entro e vou trabalhar direto ali em produtoras de publicidade, assim. Eu fico 5 anos, em 5 anos eu faço 300 comerciais, assim. E aí o que é maluco assim nessa produção de comercial é que você vê de tudo pela frente, né? Uma noite lá eu estava fazendo uma animação de um filme publicitário que era para um inseticida. Então, o inimigo do inseticida era uma minhoca que vai lá e comer a plantinha, não sei o quê. E esse bicho era um monstro, não sei o quê. E aí vem o inseticida e acaba com aquela minhoca. E aí, no meio da noite, se vocês acham que isso é pouco, assim, aí volta o dono da produtora, já jantou, está meio alegrinho ali, vem puxar conversa. E aí ele fala assim, olha, você sabe que o diretor dessa indústria de inseticida é o Golbery. E aí é aquela coisa assim que você fala assim, pô, eu estou trabalhando de madrugada, vendendo inseticida, e eu fico sabendo que o principal diretor dessa empresa aqui é um cara ligado à ditadura militar que tinha acabado ali, mas então assim todas essas questões elas vêm meio juntas assim, né? E aí eu sei que saindo desse trabalho assim eu fui para o Maurício de Souza. E aí o Maurício de Souza é uma potência, assim, eu fiquei 3 anos no Maurício. E aí, nesses 3 anos que eu fiquei lá, a gente produziu 5 longas-metragens, né? E aí, assim, o que a gente vê é que, no começo do trabalho, o Maurício tinha 600 produtos licenciados, e, assim, 3 anos depois, ele tem 5.000 produtos licenciados. Então, assim, o audiovisual, essa produção para criança, ela, inevitavelmente, ela é também alguma coisa assim muito sedutora no sentido de transformar a criança num consumidor.
E aí, quando a gente tem uma preocupação de construção dessa narrativa, é sempre legal ver. Eu estou sempre procurando assim o que eu conseguia ver, o que eu consigo ver, em que pé que nós estamos dessa construção toda, né? E isso é uma coisa que chama muita atenção. Na sequência desse trabalho no Maurício, assim, a gente tinha 250 pessoas trabalhando lá, era uma potência. Assim. Eu fui trabalhar no Rá-Tim-Bum. E aí o Rá-Tim-Bum era o contrário disso. Assim, a gente tinha uma equipe lá de 12 pessoas na parte de animação, mas assim a equipe toda era gigante. Pela primeira vez assim, eu tive contato de alguém preocupado com criança e que não tinha uma preocupação assim de uma outra preocupação por trás, de ir lá e tirar um dinheiro, de tentar vender alguma coisa. O Rá-Tim-Bum, ele era uma coisa assim voltada para a infância e não tinha a menor preocupação comercial. E aí você fala assim, pô, mas como que um programa como esse acontece? Como que você consegue bancar um programa como esse, né? Quem que patrocina? Como que isso funciona? E aí, assim, foi bem bacana. Assim, eu queria mostrar um filme, um segundo filme, que é do Rá-Tim-Bum. Brasil! Brasil! O Rá-Tim-Bum, ele tinha essa história assim de eram conceitos para criança, era para pré-escola, então assim era um programa que tinha uma liberdade muito grande e por trás tinha uma preocupação pedagógica gigante assim. Então eu acabei aprendendo muito, assim, tinham pessoas excelentes, era o Fernando Meirelles, Flávio de Souza, mas tinha um grupo de pedagogas, de psicólogas ali por trás na TV Cultura, que era realmente quem dava a linha para isso. Assim, eu tive a oportunidade de entrar logo muito no começo e ter uma contribuição assim nesse momento de construir como eram as histórias, né? Porque os roteiristas eles eram ligados muito a alguns quadros fixos e a equipe de animação acabava fazendo a maioria de todos os roteiros. A gente pegava os conceitos e saía trabalhando nos roteiros. Então tinha uma liberdade gigante assim com isso. Fora o tempo. E assim, mas o que é importante ver é que esses programas como o Rá-Tim-Bum, eles são assim um ponto fora da curva. E por que assim um ponto fora da curva? Porque a gente não tem quem patrocine isso. Se você for ver toda a indústria, no que ela está interessada, e você vê a construção dessa narrativa, essa coisa para a criança, como que isso funciona? Assim, a gente só vai ter série passando para a criança na TV assim, em 2005, 2009 ali. Então assim tem um salto gigante e aí a gente vê Peixonauta, o Amigãozão, assim as primeiras séries, Escola para Cachorro e o Princesas do Mar foram as 4 primeiras assim que a gente teve ali por volta de 2009. Então assim essas séries elas só acontecem porque teve uma briga muito grande. Foi criado um mecanismo que instituiu que seria obrigatório nas TVs começar a ser exibido material brasileiro. Então, assim, entra de lado uma lei e, do outro lado, entra o Fundo Setorial do Audiovisual patrocinando isso. Então, assim, a gente tem agora, de 4, a gente tem 50 séries hoje sendo exibidas.
Historietas assombradas. E, assim, a gente tem de tudo. Assim. A gente tem desde umas coisas assim. A gente está em produção aí o Turma da Anitinha. Então, é assim, a gente vai ter, em cima da personagem da Anitta, vai ter uma turma, não sei o quê. E, do outro lado, a gente vai desde lá, Turma da Anitta, até Show da Luna, ali, que está sendo usado pela ONU para sensibilizar as pessoas sobre uma série de coisas bacanas. Né? Então... Então, a partir do momento que a série é exibida, assim, ela vai já é um blockbuster, assim, já vai muito bem, né? E aí eu queria mostrar 2 séries também que eu acabei me envolvendo na produção.
Maravilha. É aqui que eu estou nesse ponto aqui. É até onde minha visão vai. Alô? Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigada a presença de todo mundo. Obrigada ao convite, às Carlas, à organização do Fórum Pensar Infância e do FICE. Para mim é uma honra estar aqui. Qualquer convite do FICE eu vou vir, porque o festival está ligado com a minha origem, com o porquê eu estou aqui hoje. Porque no segundo ano do festival teve um laboratório de roteiros infantis. E eu nunca trabalhei no festival, apesar de já ter trabalhado com a Carla Esmeralda em 500 mil coisas, mas no festival eu nunca trabalhei. Mas eu trabalhei nesse laboratório de roteiros infantis, e isso me abriu um mundo ali. Naquele momento eu ainda não me dediquei a isso, mas ficou, aquela sementinha ficou. E por que a gente vai trabalhar com a infância, né? Porque, muito linda a sua fala inicial, Gabriela, da casa, né? A gente é a criança que a gente foi, e a literatura infantil que a gente leu, e todas as referências que a gente traz. E então eu quero falar um pouquinho como eu cheguei aqui e como é o meu processo criativo. Bom, depois desse laboratório, fiquei com essa vontade de fazer alguma coisa infantil. E ainda, quando eu estudava ainda jornalismo, eu tive uma vontade de fazer um roteiro baseado num livro infantil de uma autora brasileira muito famosa. Eu não vou falar o nome nem do livro nem da autora, porque um dia eu ainda vou fazer esse projeto. Mas, naquele momento, eu falei, gente, eu tenho que adaptar isso. Era um livro que eu tinha lido na minha infância, que tinha me marcado muito, e que eu reli já adulta, e eu falei, não, tem que adaptar isso. Fui, procurei a autora, e ela falou, não. E eu falei, tá bom. Guardei essa vontade, mas aquela frustração virou também um desejo de criação. E, a partir disso, eu escrevi o meu primeiro curta-metragem, que se chama Lápis de Cor, que ficou ali uns 3 anos em projeto, né, tentando editais, tentando coisas, e um dia ganhei um edital do Ministério da Cultura e filmei esse meu primeiro curta-metragem, que ele mistura live action com animação, e ele fez uma carreira linda, foi em quase 80 festivais no mundo todo, ganhou 25 prêmios, e ele me abriu as portas para o universo infantil. Eu vou mostrar um trailer do curta para vocês, do Lápis de Cor. Que foi com um ator do Nós do Morro, estava conversando com o Luciano. Na época ele tinha 12 anos, hoje ele já é um senhor, quase. Levanta, Cláudio! Todo dia é assim, tudo igual. Acordar cedo e ir pra escola. Mas o que eu gosto mesmo, é de desenhar. Esses daqui são lápis de cor mágicos. E com esses 3 aqui, você consegue todas as cores do mundo. O que você está pensando da vida, menino? Tá pensando que a gente é rico? Você vai ficar de castigo porque usou o dinheiro das roupas. Você vai usar um lápis de cada vez. Ai, que raiva. Minha mãe é muito burra mesmo. Onde já se viu desenhar só de vermelho? Se meu pai tivesse aqui, ele me entender. Acordei com um negócio assim na garganta. Tô com medo até de chorar. Mãe, deixa eu brincar com todos os seus lápis. Logo hoje você vai ficar doente. Seu pai vai ficar muito orgulhoso de você quando souber, meu filho.
Depois, com a experiência com esse curta, eu já conhecia a Flávia Lins, que é uma das grandes criadoras desse universo da infância, da narrativa para a criança no Brasil da atualidade, tanto na literatura quanto no audiovisual. E a gente foi junta escrever o DPA. Ela me convidou para escrever o DPA. O DPA já existia, já era uma série de sucesso, já era uma série sólida, já tinha 7 temporadas. E eu entrei numa fase que o DPA fez uma grande mudança, porque ele era uma série de 13 minutos e passou a ser uma série de 26 minutos, e mudou os protagonistas, mudou as crianças, porque elas tinham crescido. Então, eu entrei ali e a gente escreveu 4 séries juntas, e foi uma delícia, porque o DPA é uma fórmula que já existe, que já é testada. Meu filho já assistia, meu filho ficou orgulhoso pra caramba que eu estava escrevendo DPA. Foi uma delícia, foi só alegria. E a Flávia me convidou, então, para escrever Os Valentins com ela, que era uma ideia original da Cláudia Abreu, que ela queria fazer uma família com 4 filhos para falar sobre medos. Ela chamou a Flávia para escrever com ela, e a Flávia me chamou, e a gente fez a primeira temporada. Eu era colaboradora, junto com a Tamires Gomes e a Flávia e a Cláudia, e na segunda temporada a Flávia fez a sinopse e ela se mudou, e aí a gente, eu e a Tamires, a gente subiu para escrever realmente com a Cláudia, só nós 3. E aí eu vou mostrar um trailerzinho da primeira temporada dos Valentins, porque é um trabalho muito lindo. Tchau, pai. Tchau. Ele já foi. Gente, cadê o Theo? Ah, deixa o Theo pra lá. Então é festa! Papai, vem! Essa não. O disco do meu pai arranhou, e agora? Ele vai ficar uma arara. Já sei, vamos lá no laboratório limpar o disco? A gente aproveita e procura o Theo, ele tá muito sumido. Eu inventei uma fórmula que pode transformar qualquer ser vivo em Sinto muito, Alice. Theo! É você, Theo! Onde você tá, hein? Aparece. Nós ratos, olha isso, Theo! Não. Theo, onde é que você achou esses ratinhos? O Randolph transformou nossos pais em ratos. Eu vi. Você inventa muito. Essa história superou todas, sabia? Vocês são os filhos de Arthur e Alice Valentim? Somos sim, por quê? Sabe me dizer se essa é a placa do carro do senhor Arthur Valentim? E atenção, um acidente na estrada Beira d'Água envolvendo o carro do cientista Arthur Valentim preocupa as autoridades. Os bombeiros já começaram as buscas, mas até agora não encontraram nada. Vocês ouviram isso? É o carro do papai. Olhem, os ratinhos estão tentando falar alguma coisa. Cala a boca, Theo! Você não tá vendo que a coisa é séria? Vocês não entendem. Papai e mamãe não estavam naquele carro. Eles estão aqui. E seus nossos pais morreram. Eles não morreram, Lila. É, Arthur. Não sei. Olha, Alice. Tenho fé que vou encontrar isso ou tu vivos. Randolfo, as crianças iriam ficar com quem durante a viagem dos pais? A vovó já deve estar chegando. Acontece que já passam das 11 horas da noite e a sua avó ainda não chegou, Bettina. Então eu vou levar vocês para o internato da escola. Internato? Vocês nunca ouviram falar de uma mulher que morreu aqui na escola alguns anos atrás? Não. É a hora do... E esse trabalho foi muito legal, porque ele pôde tocar em vários assuntos para a infância. Assuntos sobre o medo, sobre a ausência dos pais, a morte. Então, foi que eu pude trazer
muitas coisas do que eu realmente acreditava do que é o bom audiovisual para a infância, né? Que eu herdei muito do FICE também nisso, que é uma narrativa muito ligada ao cinema nórdico, ao cinema holandês, que não tem medo de tocar em nenhum tema. Você pode falar sobre qualquer tema para criança, desde que você assuma o ponto de vista da criança e ela vai entrar nessa aventura com você, né? E eu pude trazer muitas coisas. Foi um trabalho, apesar de ter sido como uma colaboradora, eu trouxe muitas coisas também da minha infância. Eu tinha um pai meio cientista, então eu trazia várias coisas que participavam da minha vida. E aí agora eu vou entrar justamente no meu processo criativo. Eu gosto de dividir o conteúdo infantil assim, como em 3 tipos. Você pode trabalhar como o conteúdo, que ele é um conteúdo adulto, como o ano que meus pais saíram de férias, né, que é um conteúdo adulto, que tem um protagonista criança e que ele pode ser visto por toda a família, mas ele não é necessariamente infantil. Você vai ter o conteúdo infantil, que é a criança dá o tom, mas as soluções ainda são pelos adultos, que é uma coisa já mais datada, e você tem o conteúdo infantil, que é o que a criança é o protagonista de tudo. O protagonismo infantil ele é essencial numa boa narrativa infanto-juvenil, infantil. E é muito engraçado, porque também a sua fala hoje sobre a imprensa, eu me preparando para essa fala aqui, eu estava lendo sobre justamente a invenção da imprensa e como que os contos de fada com a imprensa se popularizaram. Então, a narrativa, né? Antes de falar da narrativa, o que é a narrativa audiovisual, o que é a narrativa, né? O ser humano se diferencia dos outros animais pela capacidade de criar. Né? Tem um livro, o Homo Sapiens, né, que está fazendo um maior sucesso, que é isso, né? Como que, desde tempos imemoriais, os seres humanos se reuniam para contar, primeiro, relatos de caças, relatos, e fazer os desenhos das caças, e depois as religiões. Então, tudo isso vai estar dentro dessa potencialidade do ser humano de criar, de falar. E a criança, a infância, né? A infância, o termo infância é o não do in e o fante, que é de falar, de dizer. Então, é aquele que não fala. Então, é uma grande responsabilidade a gente falar por aquele que não fala, né? A criança não tem o seu lugar de fala, né? Porque é sempre o adulto que está fazendo. Mas, por outro lado, todos os adultos já foram crianças, então todo mundo tem esse lugar de fala. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente, a autonomia da criança, a criança é o centro, a diversidade. E aí vai entrar também uma questão que é muito atual, que é o politicamente correto, né? Porque, quando a gente fala para a criança, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Tem uma frase que eu não consegui descobrir o autor, eu vou citar aqui sem saber o autor, mas que é: escrever para crianças é igual a escrever para adultos, só que mais difícil. É mais difícil porque você tem mais responsabilidade. Você está lidando com a formação de um ser humano, então você tem que ter muita responsabilidade. E uma coisa que, escrevendo com o Gloob, foi super legal, que eles têm muito cuidado com termos, às vezes, que a gente usa por vício de linguagem, e que aí você vai ver, pô, acho que dá para caprichar mais, né? Não vamos usar isso, não vamos perpetuar coisas que a gente sabe que não são legais, né? Então, isso, quando a gente escreve para a criança, a gente tem sempre que ter isso em mente. Não perpetuar o que não é bom, né? Então, eu vou voltar aqui, então, nos contos de fadas, nessas contos das caças. A gente tem os contos indígenas também, né? Como é que eles falam sobre a origem de tudo, né? São contos que não tem a distinção entre o que é de criança e o que é de adulto, mas, quando a gente vê aqueles contos indígenas, eles são bem infantis, porque também tem uma questão da interlocução, a maturidade do interlocutor. E o adulto ele é diferente em cada cultura. Então, os contos indígenas eles são para todos, mas eles são muito palatáveis à infância, assim como os contos africanos também. Os contos indígenas eles falam sobre a origem de tudo, e o bonito dos contos africanos é que eles falam sobre a coletividade. Se você for ler livros de infância africanos, eles todos falam da importância da aldeia, da importância de fazer o bem para o outro. Isso é lindo. E os contos nórdicos, que vão falar sobre todos os assuntos, sem medo de tabus e sem qualquer caso. E aí, um caso recente sobre isso da maturidade da interlocução, eu tive uma reunião com uma pessoa que trabalha muito no eixo Brasil-Angola. E ela fez um projeto infantil para Angola, que são os personagens, é bem infantilizado, que é diferente, né? Quando a gente lida com conteúdo infantil, a gente tem que ter muito cuidado para não infantilizar, porque a criança
ela tem que ser tratada com seriedade, com inteligência. E esse conteúdo era um pouquinho infantilizado, mas ela estava me contando como que, em Angola, como que aquilo era aceito até pelos adultos, com uma paixão, porque eram gerações que cresceram na guerra, gerações que não tiveram infância. Então, quando eles viam aqueles personagens vestidos, bonecos, gente vestida de boneco, eles queriam tirar foto, abraçar, choravam. Então, assim, a maturidade da interlocução vai variar muito de cultura para cultura. E a gente vai ter agora a questão da voz do personagem, né? A gente tem sempre que ter em mente que a voz do personagem ela é muito importante. Bom, então, espera aí que eu vou falar agora sobre projeto. Como que eu estruturo um projeto, né? A gente tem que saber sempre, né, que uma ideia é diferente de um projeto. E eu gosto muito de trabalhar, quando eu estou fazendo um projeto, eu gosto muito de trabalhar com referências, porque a gente vai criando, a gente tem uma ideia, a gente tem que saber mais ou menos onde ela vai passar, qual é o veículo dessa ideia, o que se assemelha a ela, não para a gente fazer igual, mas para a gente saber dimensionar as nossas expectativas. Então, isso é muito importante. Quando você estiver fazendo um projeto, você pensar, não, alguém já fez isso, sabe? É mais ou menos aqui, é esse mais esse. Eu gosto muito de trabalhar com os universos que já existem, né? E é muito difícil também, porque as linguagens elas são diferentes na literatura infantil, né? Às vezes você vai adaptar um projeto de literatura para o audiovisual. Você tem que criar uma coisa que muitas vezes na literatura infantil você não tem, que é a trama. Tem muitos livros que são sucessos por gerações e quando você vai ver ele não tem uma trama. Ele tem uns personagens, ele tem uns jogos de palavra, mas ele não tem uma trama ali por trás que sustenta um audiovisual, uma coisa de 26 minutos, um longa-metragem. Então, a gente tem que sempre criar e saber o que a gente quer. E eu, recentemente, estava fazendo um projeto e eu fiz assim alguns universos, que a gente, quando está falando com a criança, a gente vai falar, né? Um é o universo da travessura. Esse universo da travessura ele é muito popular para as crianças de 6 a 9 anos, que vai entrar aí a Turma da Mônica, né, o Pequeno Nicolau, o Menino Maluquinho, o Denis Pimentinha, tem 500 mil referências. Eles são traminhas que têm uma situação muito corriqueira e sempre resolução na travessura, na brincadeira infantil. Você pode ter aquelas séries ou narrativas que você vai trabalhar no universo da imaginação, na chave da imaginação, que é diferente da travessura. Chave da imaginação, você tem personagens que entram em mundos imaginários, que entram ali e vão criar coisas, e aí o universo é mais... não tem regras, né? A imaginação é mais livre, né? Que você pode ter o Mundo da Lua, que foi um grande sucesso do Rá-Tim-Bum, e esses personagens que vão criar essas coisas. Você pode ter também o universo do educativo e do científico. Aliás, outra coisa que é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente está trabalhando com conteúdo infantil é com o educativo. Entretenimento, educativo é educativo. Por mais que o entretenimento para a criança a gente possa ter um cunho ali, sempre essa coisa do politicamente correto, de uma mensagem, mas o conteúdo educativo com esse nome, ele é para um outro lugar. Ele não é um conteúdo que vai estar nas TVs a cabo, não é o conteúdo que vai para o cinema. Ele tem o seu lugar, mas a gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, a pessoa vem, não, tem um projeto educativo. Quando você vai ver, ele não tem uma trama, ele não tem uma linguagem, não tem os personagens, ele é mais restrito, digamos assim, o educativo. A gente tem que ter muito cuidado com ele, mas você pode fazer coisas lindas, como o Show da Luna. O Show da Luna é o educativo, mas o educativo está a serviço da trama, ele não é maior que a trama. E você tem também o universo do fantástico. Esse tem milhões de referências, né? Harry Potter, Crônicas de Nárnia. É o mais legal de trabalhar, porque ali o céu é o limite, mas é o mais caro também. Então, quando a gente está fazendo nesse universo do fantástico, a gente tem que dimensionar as coisas. E você tem também o nonsense. O nonsense, ele agora, nos desenhos de hoje em dia, então, você tem ali que vira... você já tem até o limite entre o adulto e o infantil, ele é quebrado quando você vê narrativas de nonsense. O Irmão do Jorel, o Meu Titio-Avô, Hora de Aventura, você vai ver um monte de adultos que adoram esses conteúdos, porque eles são loucos, né? Eles te levam para um lugar que não é o lugar que você espera, né? Então, é muito rico também esse conteúdo. Bom, acho que deu tempo?
Então tá bom. Pulei algumas coisinhas, mas deu certo. Vamos lá, boa tarde. Agradecer imensamente às Carlas mesmo pelo convite de estar aqui hoje. Eu também tenho um carinho, acho que a palavra carinho é uma palavra boa de verbalizar, pelo FICE, porque tem uma importância fundamental, eu acho que na história do audiovisual brasileiro, que é essa formação, não só artística, como educacional para as nossas crianças, e a qualidade do festival, assim, acima de tudo. O conteúdo do festival. E eu me senti privilegiado com o meu filme, estar dentro, de poder ter sido premiado, enfim, e poder estar aqui hoje podendo falar dessa narrativa. É engraçado, quando eu estava preparando um PowerPoint, mas aí me veio um insight assim, de trazer uma coisa meio Eduardo Coutinho. Assim, quando eu comecei a estudar documentário, sempre quando eu vou filmar, vai com um pré-roteiro e vamos abrir as escutas por acaso. Assim. Então, hoje eu vim também com esse intuito e já escutei algumas coisas aqui de vocês que vai me ajudar na minha fala aqui do que eu quero dizer, expressar. E depois a gente vai ver um curta de 8 minutos, que é o Lado Alto, que me pediram o trailer, mas eu fiz questão de... Eu queria que vocês assistissem o filme todo. Assim. Então, a gente falando de criança, eu gosto muito de psicologia, né? Faço terapia. E a minha psicóloga fala o tempo inteiro que os meus complexos no mercado, enfim, relacionado a racismo, complexo, essa luta pela igualdade, da inferioridade, essa autorrepresentação e tal, isso tudo está muito ligado à minha infância. Assim. E é muito importante essa preocupação educacional e artística com a criança, né? Porque eu tive que trabalhar aos 10 anos de idade, né, para poder ajudar minha mãe, que era muito pobre e tinha 5 filhos. Eu era o mais velho. E o que me salvou foi a arte, porque eu não tive infância, eu tive que trabalhar. E eu achava muito, até hoje eu acho, assim, muito cruel. Por exemplo, agora eu estava vindo no aeroporto, e aí tem a fila lá para o prêmio, e não tem a fila... Sabe essas separações, assim? Aí você vê um monte de gente branca, assim, de olhos azuis no prêmio, assim. Aí você fica meio assim, eu não sou prêmio, sabe? Aí tem umas separações, assim, e aí eu era criança, eu ganhava esporro, porque eu não conseguia trabalhar direito. Eu tinha que trabalhar para comprar um sorvete, a outra criança não tinha que trabalhar. Esses complexos assim, infantis me machucavam muito. E aí eu fui para a arte, o Nós do Morro, que me sensibilizou, né? Me fez enxergar e entender, estudar a história, a escravidão, as descendências, todas as minhas origens, e entendendo esse caminho, o fato de eu morar na favela, o porquê de tudo isso. E isso fez com que... esse é o meu eu, fez com que eu me descobrisse, fez com que eu gostasse do meu cabelo, da minha cor, da minha família. Isso tudo a arte me deu, isso tudo virou o meu ofício, assim, a minha matéria humana para o que eu faço como cineasta. Eu sou ator, sou cineasta, professor de teatro, sou roteirista, jogo nas 11 para sobreviver e adoro transitar assim nesses lugares. Mas tudo assim, eu acho que se você não tiver uma causa, seja ela qual for, se você não tiver uma ideologia ali, eu sei lá, eu não consigo, assim, eu não considero como arte, assim, sabe? Eu acho que tem a diferença entre arte e entretenimento. Eu tento fazer os dois, assim, a arte é quando me toca, assim. Eu gosto quando eu saio daquele lugar com a cabeça refletindo, pensando no ser humano, na sociedade. Então, acho que eu me pergunto todo dia, por que eu faço cinema, entendeu? Por que eu estou nesse lugar? E é por isso, assim. Até hoje eu me questiono, mas é por isso. Para entender a complexidade do mundo, as diferenças, e fazer com que a minha arte contribua para que tenha uma democracia mais justa dos lugares e ocupações, enfim. E, ao mesmo tempo, poesia. Acho que a poesia é o lugar da saída, assim. E aí eu tive assim, o meu primeiro filme, ele nasceu de uma frase que era Face da Sua Dor, uma obra de arte. O meu irmão falava de uma criança, mas um universo mais violento. O meu irmão ele era traficante, com 14 anos de idade, 12 anos de idade. E ele conheceu uma menina, a menina ficou apaixonada por ele e ela acreditava que o amor podia desviar ele desse universo. E aí aquilo me machucava, assim. E a minha professora de cinema, Rosane Svartman, falou que hoje em dia ela é da Globo Filmes, né, infantil, ela que é uma das que julga lá. E aí ela falou, cara, escreve um roteiro e tal. Enfim, escrevi um filme, eu fui, graças ao Ministério
do ministro da Cultura, que era o Gilberto Gil, que tinha criado o Pão de Cultura na época. Nós demos alguns equipamentos audiovisual. O cinema digital já estava chegando, né, nas periferias do Brasil, e a gente pôde falar da gente. E aí eu fiz esse filme com um olhar infantil mais doloroso. E esse filme abriu portas. Aí o Cacá Diegues viu esse filme e escreveu uma carta para o jornal o Globo, assim, surge um novo olhar sobre o cinema brasileiro. Assim, eu fiquei super emocionado e aquilo. Aí eu fui para 5 vezes Favela, enfim, comecei a entrar no mercado. E eu queria falar desse universo infantil por isso, porque o que eu acho que ali a infância é o lugar importante para que se torne um adulto mais humano, assim, sabe? E aí a TV Globo, pela primeira vez na história, abriu um edital sobre 450 anos do Rio. E ela queria um curtas-metragem de 6 minutos que tivesse essa temática e ia premiar com 40 mil, um edital de 40 mil. E aí um amigo meu tinha falado de vamos fazer um filme sobre uma criança que ela acredita que a montanha fica perto do céu. Eu falei, pô, boa ideia. Aí eu estava muito influenciado pelo cinema iraniano, tinha assistido A Maçã, Os Filhos do Paraíso, o filme do Spike Jonze, Onde Vivem os Monstros, aquilo me ajudou muito como referência, alguns contos africanos também. E aí eu falei, vamos escrever esse roteiro, só que faltava, assim, um motim, faltava uma trama. E eu fui assistente da Katia Lund no Minha Alma, um clipe do Rapa, que ganhou vários prêmios da MTV. E eu acompanhei um menininho, que era o Gigante, que tinha 6 anos na época do clipe, para vir no prêmio MTV. E ele nunca tinha tido aeroporto, avião, para ele era um mundo. E aí a gente estava no avião, assim, e ele falou, pô, tô perto da minha avó, tô pelas nuvens, assim. E aquilo me sensibilizou, me tocou. Eu faço arte quando me toca. Me tocou, eu vou lá e escrevo, e realizo e filmo. E aí eu queria isso. Falei, vamos fazer um filme sobre isso. Um menino que ele acredita que a montanha está perto do céu porque ele quer falar com a avó dele. E aí eu falei, é isso. Vamos pegar o negro, o favelado e humanizar, sim, com afeto. Vamos humanizar. Que esse era o meu personagem, era o protagonista. E aí escrevi nesse edital da TV Globo esse roteiro. Fui contemplado. O filme ganhou 28 prêmios, enfim, abriu portas de novo, assim. E eu acho que eu percebi que esse é o caminho, assim, desse cinema. Quando a gente está atrás de uma representatividade, a gente tem que humanizar de uma forma bem coerente para que seja universal, assim. Então esse é o caminho para falar da criança e do lugar de fala que você falou, que eu achei muito interessante. Eles têm muito lugar de fala, assim. Eu aprendi muito com eles, assim. Eu abri muita escuta para as crianças do elenco, assim. E aí eu vou falar um pouco do processo, como eles são importantes, assim. É muito bom você aprender com eles, assim. E aí eu vou passar o curta, e aí depois eu falo um pouco e a gente vai bater um papo sobre tudo isso. Tem 8 minutos.
Tira a mão da cabeça, filho. Faz mal. Aí, isso, bagunça geral. Ó, aí, tá vendo dele, aí, vamos, volta pra isso. Bora, Zé, pode rir você. Aí. Aê! Ô, cara, amiga! Tá saindo onde? Não te interessa? Tá também. Ah, calma, tá fechada, não dá não, muito perigoso. Dá sim. Não dá não. Dá sim. Não dá. Dá sim. Lá é perto do céu. Não existe nada perto do céu. Existe sim. Quem falou pra tu? Eu mesmo. Quebra na cabeça, cara. Eu não. Isso traz morte pro nosso pai. A gente tá perdido, né? Calma, cara. Calma.
Eu vim por causa do tempo, né? Senão vai estourar. Eu odeio cortar os créditos, mas eu tive que vir porque tem um tempo, né? Então, 5 minutos, tá vendo? Joyce está ali, né? Minha companheira ali. Maior orgulho de te ver aqui. E eu acho que tem uma coisa legal de falar sobre referência, assim. Eu sempre tive... Eu acho que ainda... O Brasil é racista, e isso, consequentemente, acontece no audiovisual. E a gente tem muita pouca representatividade ainda na grande mídia, principalmente a nível de dramaturgia heróica, assim, sabe? A gente falou dos Panteras Negras, mas quando era criança não tinha os Panteras Negras, sabe? E eu acho que a gente ainda... a minha referência foi na música, confesso, não foi no cinema. Quando eu escutei a Alvorada, lá no morro, que beleza. Aí eu pude ver a favela de uma forma mais humana ali. Claro que depois eu vi o Rio 40 Graus, comecei a estudar cinema e comecei a entender ali essa narrativa. E Racionais também, um hip-hop ali, que veio com uma voz muito forte, enfim. E eu sentia uma escassez assim, dessa representatividade. É uma coisa democrática, eu acho, assim, sabe? Eu acho que é legal. O Brasil é um país que a gente tem uma predominância da nossa cor muito grande, é uma cor tão bonita que eu não vejo, assim, falta a nossa cor ainda na grande mídia. E eu tenho essa função, assim, eu acho que é uma responsabilidade minha como realizador, sem agredir nenhum tipo de outra cor, que for, eu sou a favor da mistura, mas eu acho que tem que democratizar. E eu acho que ainda falta referência, assim, se você ligar a TV, enfim, você vê poucos, assim, o protagonismo negro de forma humana. É um filme sobre um menininho que quer falar com a avó dele. Ele é um menininho negro, lindo, mas é um filme sobre um menino. Então, a gente tem que... eu lembro que alguns amigos meus falavam, eu não consigo ver uma criança negra indo para o cinema na TV. Sabe? Ela sempre está ligada ao assunto do racismo, ela é uma pobre coitada, ou tem que tocar um samba, sabe? Muito sempre ligado a um estereótipo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se ver de forma humana, assim, que eu acho que quando você fala do afeto, quando você fala do humano, eu sempre falo isso. Por isso que eu faço cinema também. Eu me comunico com a África, com o Japão, eu me comunico com o Irã. Eu faço cinema para me comunicar. E a gente precisa da humanidade, eu acho. Acho que é isso. Foi, né? 5 minutos. Muito bacana. E legal como as falas foram se entrelaçando aí, começando com o Arnaldo, que abriu uma perspectiva mais histórica, nos levou lá nos anos 60, os Flintstones, né? E aí a gente poder ver, né, em trechos ou integralmente algumas produções de vocês, e ver, enfim, como é que a criança também está ali representada, né? Essa sua fala agora, Luciano, né, da questão do humano mesmo. Eu sempre me pergunto se as produções são infantis, e não porque infantil seja um adjetivo menor. Não acredito nisso. Mas se são para o humano, né, se alimentam o humano, a infância que existe em nós, né? A infância, alguns filósofos dizem que ela não é uma fase, ela é uma experiência que a gente carrega, né? Então, produções como essa, né, lá do alto, a gente né, poder adentrar ali paisagens de silêncio que esse menino, né, compartilha, é bem especial. Enfim, eu tenho várias perguntas. Acho assim, da fala de vocês dá para puxar vários fios. Eu vou fazer uma, pelo menos, e aí a gente vai jogando e vendo aqui que as pessoas, né, querem também compartilhar. Acho que todo mundo deve ter ficado aí provocado em vários lugares e momentos aí. Mas, Arnaldo, você que abriu aqui o painel, eu queria te perguntar, a partir dessa perspectiva histórica que você traz, né, um pouco, e dialoga ali um pouco com a história da infância mesmo, né? O que é a criança e tal, como que isso aparece nas produções. E você vive a animação, né, brasileira, enfim, conhece toda essa história. Como é que... E aí, dialogando também com a Eva Furnari, que você adapta, né, que é uma ilustradora, autora maravilhosa nossa. A Eva, uma vez, ela fala que, quando ela vai rever a obra dela 30 anos depois,
ela é super obcecada, né? Ela é uma criadora obcecada. Você deve conhecê-la bem, assim, né? Eu a conheço como jornalista, de entrevistar e tal, mas ela é muito obcecada ali na criação, perfeccionista e tal. E ela fala que 30 anos depois ela vê muitas narrativas em que ela precisa mexer e pensar o ritmo. Isso na literatura é um pouco possível ali numa reedição, né? O que no audiovisual não seja possível. Mas eu te pergunto assim, né, ao longo dessa sua trajetória, né, como é que você vê as criações, né, para a criança? Como é que são essas mudanças? E eu digo assim, essa criança de fins do século passado e essa criança de hoje, né? Então, a infância, a gente tem vários aspectos universais que a gente pode tratar e vai tratar sempre, mas tem contextos históricos e sociais que também podem ser levados em conta. Como é que isso você foi vendo? Se dá para trazer alguns exemplos? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão mais esse viés histórico mesmo, da sua produção. Então, eu acho que tem a ver com esse painel de hoje, que é a construção, né? É difícil você ver alguma coisa que está no alto se você não põe primeiro um tijolinho e sobe em cima dele, assim. Então, tem muito a ver com isso. Você faz uma coisa, experimenta aquilo, mostra para as pessoas, e, às vezes, aquilo provoca um tipo de reação que você não tinha pensado sobre aquilo. Então, assim, o audiovisual parece que ele se completa muito com o olhar do outro. Então, assim, você transforma, é transformado, e, assim, eu acho que a gente vai evoluindo todo mundo junto, né? Tem uma série de questões assim que a gente, quando olha para trás, que aquilo passava batido. E hoje essas questões são assim, parece que você não consegue fazer nada sem ultrapassar essas questões, né? Assim, tem alguma coisa hoje em dia que é pulsante, que pede a tua atenção o tempo todo, né? Falando só um pouquinho da Eva, assim, o jeito que ela constrói, o jeito que ela trabalha, assim, é uma pessoa assim completamente obcecada. Quando eu comecei a ver que teria uma possibilidade ali em 2006 de trabalhar assim com uma produção um pouco maior, ela foi a primeira pessoa que eu procurei para trabalhar. Assim, eu já comprava os livros dela quando a minha filha era muito pequena. E, assim, de cara, ela ficou muito entusiasmada de fazer isso, né? E, assim, ao mesmo tempo que é legal, ela é uma pessoa, assim, como você falou, de obsessiva. Ela faz um trabalho e já repensa aquilo, ela já repensa de novo. Então, assim, escrever para criança é realmente um trabalhão. Ana, alguma pergunta? Várias, né? Imaginava. Vamos lá, eu acho que ele levantou a mão primeiro. Como é que é? A gente leva o microfone. Quem que faz? Obrigado. Luciano Vidigal, né? Um filme incrível, adorei. E eu compacto com muitas coisas que você falou sobre essa questão de não estereotipar a aparição do negro nos filmes, né? E, na verdade, eu sou um obcecado em fazer isso, né? Eu não me considero só um cineasta. Na verdade, eu passei muito tempo pensando se eu era um cineasta que dava aula ou se era um professor que fazia filme. E agora eu já me defini, né? Passei por essa crise de identidade e eu sou um professor que faz filme. Então, eu estou aqui como um educador, né? Agora, no dia 20 de novembro, vou, inclusive, lançar um projeto que chama Sem Zala, Sem com Z, Sem com Z o Zala e o Sem o número, né? E vou lançar 100 vídeos com crianças negras participando de obras audiovisuais. 60 já estão produzidos e os outros a gente vai fazendo durante esse tempo. Mas, assim, o que eu queria perguntar para você é como que você enxerga nas suas produções, no seu dia a dia, mas principalmente no seu processo, que a criança negra, como que você percebe que a criança negra enxerga de fato o audiovisual, quando ele muitas vezes é massificado por uma TV aberta que coloca o negro só como cotista, né? Que é a Cirilolândia, né?
Eu costumo falar assim, que o Cirilo ele é a representatividade de uma coisa que a gente não consegue, de alguma maneira, desconstruir. Que o Cirilo está lá, e aí você vai assistir uma novela e, de novo, tem um Cirilo. Aí você vai assistir uma outra produção do SBT que foca essa coisa da telenovela infantil. E aí, essa criança que não tem acesso à TV a cabo, ela continua consumindo produtos audiovisuais, que são os produtos audiovisuais que têm cotas para crianças negras. De que maneira você acha que essa criança negra, que constantemente vê produções que são protagonizadas só por brancos e que têm cotas negras, isso impacta para ele conseguir encontrar essa identidade desse negro que está tão estereotipado nessas produções? Opa, vamos lá. Eu acho um monte de coisa. Vou tentar resumir, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, eu acho o seguinte, assim, eu acho que a criança hoje é uma grande consumidora de audiovisual. A gente tem uma coisa chamada celular, né? Isso a internet, né? Quem tem acesso, eles consomem muito. E o que eu percebo, eu sempre uso o meu sobrinho como exemplo, assim. Eu acho que a gente tem que ter uma parceria muito com a educação, assim, sabe? Eu acho que é uma parceria de família, educação e cultura. No meu caso, assim, que eu trabalho com teatro e cinema com eles. Então, é um processo duro às vezes, porque infelizmente a referência ainda está na grande mídia, né? E existem pequenas referências com esse protagonismo de espelho, né? De auto se ver ali no que ela está consumindo. Mas eu vou ser bem sincero, assim, eu procuro sempre trabalhar com esperança, porque senão eu vou morrer se não tiver esperança. Então, eu consigo ver uma geração melhor do que a minha agora, em alguns núcleos que eu estou frequentando. Você já está tendo uma atitude que é esperançosa, sabe? E as crianças de hoje, assim, eu acho que elas são mais lindas, inclusive. Eu vejo uma autoestima mais avançada em algumas delas, em alguns núcleos que eu frequento. E eu acho que a grande mídia, o governo e alguns patrocinadores estão travados e atrasados de não democratizar isso. Porque a gente tem referências de crianças lindas, inteligentes, pérolas, que precisam se ver nessa tela, mas o acesso para elas ainda está incoerente, ainda está ali meio confuso. É isso que eu acho. Temos lindas e talentosas gênias. Bom, nosso tempo está acabando, eu vou deixar... A gente vai ter tempo para mais uma pergunta, infelizmente. Passou muito rápido. Antes de fazer a pergunta, o Detetives do Prédio Azul tem sempre, em qualquer composição que tiver, são 3, e sempre um deles vai ser negro. Não é a cota, porque ele é realmente protagonista. Tem 3 e sempre pelo menos um deles vai ser negro. Já mudou o elenco e foi. E se você conversar com qualquer criança negra, qual o detetive preferido dela, vai ser sempre o detetive negro. Assim, ou a professora negra, que é minha amiga que faz. Oba, temos 2 perguntas. Então, ela ali levantou a mão e depois aqui. Vou pedir para a gente ser breve na pergunta, para a gente ter tempo de... Olá, meu nome é Hadi, eu estou estudando Educomunicação e eu estou fazendo um TCC que eu queria compartilhar um pouco algumas inquietações que surgiram, estou começando agora. A gente está vivendo uma era de mudança de mídia, né? E agora a gente tem YouTube. E, pela primeira vez, crianças podem produzir conteúdos para outras crianças de forma autônoma. E, teoricamente, significaria uma revolução, mas o que eu estou observando nessa minha primeira pesquisa é que os canais com maior acesso produzidos por criança, na verdade, são canais que reproduzem muitos dos problemas que a gente aponta para a televisão e que a televisão, inclusive, já está se resolvendo. Então, você tem vídeos de 15, 20 minutos com milhões de acessos, que são basicamente crianças abrindo embalagens de presentes, de brinquedos, patrocinados por grandes empresas, inclusive. E eu queria compartilhar esse ponto assim, e ver o que vocês acham, porque eu, como produtora de conteúdo também, fico instigada, né? A gente está aqui pensando na televisão, quando o YouTube agora está virando um grande lugar para essas crianças, um grande ponto de consumo de mídia. E aí eu fico pensando, né, onde a gente entra nessa história toda. Quem quer responder? Bom, quando a gente escreveu Os Valentins, a gente também escrevia Webisodes. E foi quando eu me deparei com essa realidade dos canais infantis.
E é muito impressionante mesmo, porque assim, a falta de regulamentação na internet traz essa questão da criança como consumidor, que é uma coisa que a TV já lutou tanto para mudar, e aí você vai para a internet e você tem um retrocesso incrível, assim. E eu não sou uma estudiosa, foi só quando eu estava escrevendo esses webisódios eu me deparei com isso, e é muito impressionante mesmo. Assim, não sei qual seria a solução, mas tem que ter alguma regulamentação, eu não sei como, né? Todo mundo acelerado aqui. Oi, o meu é uma observação que eu achei, não sei se é viagem minha, mas eu falei, eu tenho que colocar. Com a questão da natureza, né? Século XXI, a educação da infância é mediatizada, né? A mídia é a mediadora. E eu, como educadora e psicóloga, eu fico pensando na função integradora da natureza, e integrativa também. Por quê? Porque no do Galvão, no Godofredo, olha a viagem, né? Tem um galo no fundo. Então, é uma produção toda, né, tecnológica, luminosa. E na produção do Vidigal, tem o galo. Né? E as naturezas são totalmente diferentes. Né? Mais curiosa ainda na tua produção, Vidigal, é o mexer da massa de cimento. Que isso vem de uma realidade que não está para todos, está para aquela realidade. Então, como é que é isso na natureza da infância? Né? Todos os estudos hoje estão voltados para a primeira infância, essa relação, essa integração com a natureza, que a própria tecnologia distanciou. Então, isso, para mim, foi muito curioso nas duas produções. Obrigada. Muito bem observado. Vou falar rapidinho. Eu moro no Vidigal, que tem um contato muito forte com a natureza. Eu tenho esse privilégio de ter uma vista linda, assim. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com os índios. Eu percebi que a gente tem muita coisa em comum, assim, dessa ligação com a natureza, esse conhecimento, essa admiração. A coisa da massa é uma coisa que eu acho artística. Eu, Luciano, acho artístico, aquela inventar, fazer aquilo, construir aquilo. E eu filmei aquilo pensando assim, abri assim. Aquilo, que bom que você sacou isso. Luciano, acho que vamos tentar roubar mais um pouquinho de tempo. Quando você fala, né, o processo, a Alice fala, né, da questão da criança, do infante, que é aquele que não fala, e você fala do lugar da escuta, né, que é algo, né, muito na pauta hoje também. Como é que foi isso no processo filme? Se vocês puderem falar também um pouquinho, quer dizer, o processo de escuta da criança, de trazer a criança com quem você está trabalhando, ou a criança que vai ser espectador, enfim, como que é isso? No meu elenco, eles não são atores, né? Os três não são atores. O Tauan era dançarino, o menininho da bicicleta é o meu sobrinho, e o menino que leva ele até a montanha é um flanelinha. Trabalha de flanelinha no Vidigal, assim. E eu ensaiei muito com eles, mas ensaiei muito relações ali, sabe? Eu gosto muito de preparar ator, assim. E eu fiz uma coisa do lugar de fala, que eu achei legal, que é não entregar o roteiro, e eu abri o diálogo e eu deixava eles opinarem, assim, sabe? Eu lia e falava, o que vocês acham disso? Vocês concordam com isso? Vocês não concordam? Assim, quando eles opinam, eles se apropriam. O filme não é meu, o filme é nosso, entendeu? E aí fluiu. Então, assim, aí eu abri a minha escuta, eu aprendi muito, e criança tem uma coisa muito legal, assim, de trabalhar. Eles são muito verdadeiros, não tem técnica, entendeu? É take 1, take 2, você fala assim, você vai falar com a sua avó, ela está no céu, vamos? E ele vai falar com a avó dele, sabe? E vocês vão ver isso aqui na tela. Você usa o seu coração, usa o seu sentimento, você vai falar com... Então, eles acreditam. Então, assim, é maravilhoso para o diretor isso. Então, foi um privilégio de abrir. Então, eu aprendi muito com eles, até como ator também. Então, aí que veio o lugar de falas deles. Eles me ajudaram no roteiro e me ajudaram na direção de ator, assim. E aí, Alice, Arnaldo, no processo de escrita ou de direção, como que é isso de escuta da criança? Bom, eu nunca trabalhei muito como nas séries, né? A gente não tem muito esse tempo, né? Digamos assim. Mas eu tenho aquela famosa criança em casa, né? A criança em casa que me ouve. A criança consultora. E é sempre muito rico, realmente. Tem só uma pequena anedota. Eu filmei um curta, que está finalizando agora, um novo curta. E o menino que era o ator, ele tinha mais ou menos a idade do meu filho. Eu não chamei nem meu filho para fazer teste, porque eu não queria misturar essas relações. Mas é claro que ele estava ali, assim, sabe? Curioso, não sei o quê.
E ele foi ver o primeiro dia de filmagem. E ele falou assim com o pai dele: nossa, é sério mesmo, né? A mamãe é brava. E, por outro lado, o menino que era ator falou para a mãe dele assim: eu acho que eu estou fazendo tudo muito bem, porque a tia Alice fala assim: tá lindo, tá lindo. Então, assim, a criança tem essa dualidade, né? Assim. Está encerrando aí a última fala do Arnaldo. Ó, já mostraram fim algumas vezes aqui. Eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui. Assim. Muito obrigado. Gente, super obrigada. E acho que esse papo ele vai seguir de outras formas. Obrigada.